Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem, irmãos? Eu estava estudando agora aqui a palavra do Senhor e eu queria fazer assim um pequenino comentário de uma coisa que eu achei interessante, que às vezes a gente tem várias visões, né, de um certo assunto e às vezes tem um foco que é muito importante e que a gente não pode deixar passar, né, irmãos? Quando a gente medita aqui em Atos, capítulo 8, versículo 9, que vai falar, né, que o Espírito Santo operou de uma maneira tremenda, ele faz do jeito que ele quer. O Espírito Santo, ele sempre foi ativo na história, sempre. Ele sempre preparou o palco para certos impactos, né? E às vezes a gente não para analisar certos detalhes quando nós estamos analisando um texto, né? Nós observamos aqui que houve conversões quando Deus operou de uma maneira tremenda nesses dois capítulos, 8 e 9. Você vê que houve a conversão dos samaritanos, né? Houve a conversão do etíope e houve a conversão de Saulo. Cada um Deus abrangeu de uma maneira assim toda diferente, mas eu queria assim, fazer um comentário sobre a conversão desse etíope, né? A gente para e fica pensando quem era ele, quem era esse homem? Esse homem, ele era um eminente estadista. O que isso quer dizer? Que era um ministro da fazenda, né, do reino da Etiópia, ao sul do Egito. Vê bem, de onde vinha esse homem? Às vezes a gente fica questionando, né? Faz certos questionamentos e diz que a sua visita ao Templo de Jerusalém sugere o quê? Que ele era um prosélito. O que quer dizer prosélito? Quer dizer o quê? Um gentil convertido, né, ao judaísmo. Interessante que a gente faz uma outra análise. O que esse homem fazia? Né? Ele estava lendo a Bíblia em voz alta. Por quê? Porque era costume dos orientais naquela época, né? E quando ele estava lendo a Bíblia, a gente observa o seguinte, que Filipe ele foi usado de uma maneira tremenda, porque a conversão deste homem foi o meio empregado por Deus para levar o evangelho, irmãos, à África. Olha o que Deus fez. Deus, ele resgatou um homem importante. A sua posição, né, por ser um homem, vamos dizer assim, com essa posição toda que ele tinha, seria inviável, seria de uma maneira estratégica de Deus, né, das pessoas darem ouvido a ele. Olha só, um estadista cristão teria grande influência naquele continente. Interessante a visão do Senhor Jesus, nosso Deus aí, né, irmão? Aí tu focaliza muito em etíope. E quando você para e vê Filipe, o que você pode extrair dessa atitude desse homem? Ele foi um grande obreiro aprovado por Deus. E está relatado isso aqui em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Tu pode ler isso aí com calma. Então, você observa que o anjo do Senhor falou a Filipe, em outras palavras, levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Quando o anjo apareceu, tudo indica, segundo a história, as pesquisas, que nessa ocasião, Filipe ele se encontrava no meio de um grande avivamento, onde a sua presença era necessária naquele local. Mas quando o anjo disse, levanta-te e vai. Vê bem, quando você medita nesse versículo, você observa aí uma ordem sem detalhe. Irmão, sem detalhe. E indicava apenas a direção a ser seguida. Você observa isso lá no versículo, né? Sem questionar ou duvidar, Filipe se levantou, foi fazer o que tinha de fazer, evangelizar aquele homem. E interessante que foi necessário aqui, quando você vê, que
Mesmo com toda aquela presença necessária dele no avivamento, Filipe obedeceu, irmãos. Obedeceu, largou tudo e foi. Detalhe, foi uma jornada de 96 quilômetros pelo deserto. Ele foi caminhando até a cidade de Gaza. Irmão, ele largou tudo. Foi para o deserto para chegar onde Deus queria. Não questionou, por que eu tenho que ir? E por quê? Se fosse nós hoje, né? Mas por que eu vou? Eu tenho minha família. Não, mas é muito longe. Quem é que vai me bancar? Ele não questionou, ele apenas obedeceu e não duvidou. E a gente tira daí uma lição muito importante, né? A gente tira daí uma lição que serve para nós. Quantas vezes o Senhor fala para mim, para você, levanta-te. Ei, Maria, levanta-te. Ei, João, levanta-te e vai. Apenas obedece. É a lição que eu tiro daqui. Porque através da obediência desse obreiro, um homem foi resgatado. E através deste homem, o evangelho chegou no país. Então, meu irmão, Deus é bom, meu irmão. Deus sabe como agir. E eu acho impressionante o agir do Espírito Santo. Então, que você possa meditar, que você possa refletir um pouquinho mais sobre isso. Não te esquece de ler Atos capítulo 8, versículo 26 a 40, que tu vai ver aí o trabalhar de Deus na vida de Filipe, tá bom, meu irmão? Fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde.